Ai, vou tentar de novo. A conexão caiu pela segunda vez. Eu sou Adriana do Vote Nelas. Eu estava no bate-papo com a deputada estadual de Alagoas, Jo Pereira. É um papo maravilhoso. A gente fez como se fosse um primeiro bloco. O primeiro bloco foi sobre educação. E aí, o segundo bloco, nós estávamos falando sobre a agricultura familiar no estado de Alagoas, todo o movimento que tem, e a conexão caiu duas vezes. Então, eu vou ver se ela entra de novo. Eu vou tentar chamá-la aqui. Eu sei que ela está também online. É ela que tem pedido para entrar. Vamos ver se a Jo entra. Eu sei que para ela também é um horário difícil. Ela falou que até pode se estender mais um pouco. Porém, eu não queria, né, que vamos ver se ela pede para entrar. Eu não queria me estender tanto, porque a live é das 7h30 às 8h30. Como caiu duas vezes, mas ela mandou uma mensagem que tudo bem, a gente volta no assunto, porque estava falando da pauta preferida dela, né? São duas, educação, que nós já falamos, como se fosse um primeiro bloco, e agora era falando sobre a agricultura familiar no estado de Alagoas e tudo que movimenta. Eu vou ver se ela entra de novo. Vamos ver. Ela ainda não está aqui. Essa dificuldade de conexão e como ela disse, ela também tem 3 filhos em idade escolar e eu já até estava ouvindo alguns chamando, são essas... Então, não sei se ela consegue, a Drica Guzzi, oi Drica, perguntando se ela consegue entrar novamente, ela estava online, eu acabei de falar com a assessora dela, estava pedindo até um help aí para o meu apoio do Vote Nelas. Ó, tá aqui a Jó, vamos ver se agora vai, hein? Vamos lá, ela pediu para entrar. Assim essa live vai longe, mas vamos ver se agora a gente consegue. Aqui, Jó, já te vi. Ai, vamos ver se agora vai. Estamos de Faz volta. parte, né? Faz parte. Eu falei que está sendo por blocos. A gente, primeiro bloco, falamos sobre educação. Agora a gente falou sobre agricultura familiar. Você ainda estava falando, foi interrompido esse. Então, entra aí na agricultura familiar. As Isso. pessoas já estão Enquanto, voltando. enquanto a gente Foi bom que eu fui estava, falando, deu tempo do pessoal enquanto a gente voltar. estava, enquanto a gente estava tentando resolver o problema de conexão, eu inclusive eu tenho um estudo que foi feito pela Secretaria de Planejamento em 2016, Adriana, dos 123 mil estabelecimentos agrícolas do estado de Alagoas, 111 mil são da agricultura familiar. Nós Nossa, o temos, número que eu te perguntei, o número é muita gente, é né? É muita muita gente gente. Então, envolvida nisso. exatamente, são 123 mil estabelecimentos agrícolas, né? Tanto desenvolvendo agricultura quanto agropecuária, e desses 123 mil, 111 mil são da agricultura familiar. Então, Então, vem da, movimenta muito a economia do Estado também, né? Já que principalmente, a importância agora também, né? principalmente dos pequenos Muita gente. municípios, que não tem muita A alternativa de gente só, renda. No Agreste é é, muito forte, no Agreste e no uhum. semiárido. Que não, não vive do turismo, né? Como Alagoas tem essa força, todo mundo fala de Alagoas, pensa nas praias, tudo então no interior não tem. E tem essa agricultura E familiar, que agora, como você disse no bloco anterior, que agora a gente dividiu em bloco, eles vendiam muito em feiras livres, que foram as primeiras a serem canceladas, né? Então tem que ter um olhar bem carinhoso para o pessoal da agricultura familiar e novos projetos. O que vocês estão pensando em exatamente. fazer para essa Bom, retomada? a gente tem dentro dos novos projetos e principalmente nesse período de pandemia, o governo do estado aqui em Alagoas, nós aprovamos recentemente não, já tem 30 dias e ele ainda não começou a fazer o pagamento do auxílio merenda. Então, assim, enquanto São Paulo já vai no terceiro mês, a gente não pagou nenhum mês ainda do auxílio merenda para os estudantes da rede pública do estado. E aí, como o auxílio merenda não pode ser pago com recurso do PENAI, do que o governo federal encaminha, a nossa solicitação é de que, como os estudantes vão receber o auxílio merenda em pecúnia, né, em dinheiro, a gente pediu para que o governo do estado fizesse o PENAI, executasse totalmente o recurso da merenda com kits da agricultura familiar,
para ser entregue aos alunos, né? Então, assim, é uma produção agrícola que vai levar desenvolvimento para o campo e vai ajudar as famílias a ter uma alimentação mais saudável em casa, né? Uma alimentação vinda né? Uma alimentação muito mais diversificada, porque ela vem da própria produção rural aqui do estado de Alagoas, e vai também contribuir com o desenvolvimento econômico. Esse dinheiro vai girar na nossa economia, né? Senão, Sim. não tem outra alternativa. Você não tem aula, não pode comprar merenda. E também não pode pagar o auxílio financeiro, o recurso está parado em conta. Uhum. Então, que a gente faça os kits da agricultura familiar para que seja comprado com esse recurso e entregue aos alunos que É. hoje estão em merenda. Sim, porque já Então, a existe o gente tá recurso da merenda. Esse recurso da merenda existe, né? Ele exatamente, existe. existe, ele está aí, não está sendo usado. E aí você tinha falado também no bloco anterior, que foi cortado, sobre um projeto da merenda escolar ser feita com os produtos da agricultura familiar, né? Isso também é muito interessante. É um É, projeto que já está tramitando? não, esse, na verdade, é uma legislação e ela obriga o Estado a De novo, usar 30% do recurso da era- merenda com produto. Voltou, voltou. voltou. Ah, eu estava tensa já. Continua. Existe uma legislação federal que ela obriga o governo do estado, os prefeitos dos municípios. Mudei de lugar. Eita, tá travando, Vai, Adriana. nos adaptando. É uma mudada Então, aqui que o lugar estava ruim. existe a legislação federal que obriga o governo do estado e os prefeitos a comprarem 30% do recurso da merenda da agricultura familiar, certo? Aqui no estado de Alagoas, os municípios executam os 30% e o estado de Alagoas é o único estado da federação que não executa, que não cumpre a legislação, entendeu? Tá. E isso a gente vem insistentemente cobrando do governo do estado, inclusive pontuando isso como uma irregularidade, porque é uma legislação federal que precisa ser obedecida, né? E não é obedecida, não é cumprida pelo governo do estado. É o único estado da federação. Os demais estados já se adequaram. E agora, nesse período da pandemia, o que a gente quer é que esse recurso da merenda seja totalmente utilizado com os produtos da agricultura familiar. Por quê? Porque ele não tem como usar para pagar o auxílio financeiro, porque o auxílio financeiro não pode. A MP que permitiu o uso da utilização dos recursos do PENAE, da merenda, ela não permite auxílio financeiro, ela só permite a compra de alimentos, né? Então, ele vai pagar o auxílio financeiro com outra fonte de recurso, e o recurso da merenda ele seria utilizado para aquisição do kit merenda da agricultura familiar. Aí você teria uma opção, uma oportunidade de escoamento da produção agrícola. Uhum. Entendeu? Inclusive agora nesse momento, né? Nesse momento e para o próximo, porque o ano que vem, como a gente já também tinha falado antes, não sabemos como vai ser o ano que vem, né? Se vai ter uma segunda onda, vai ter uma readaptação total. Então já tem mais tempo para estar preparado, né? Para como pode ser daqui 6 meses. A gente já está com um tempo bom agora de planejamento, que não teve antes, né? E deixa eu falar uma outra coisa Exatamente. que eu também lembro que a gente conversou quando teve aí sobre o OCA, que é o Orçamento da Criança e Adolescente em Alagoas. Sim. Agora nós aprovamos uma PEC, o orçamento da criança e do adolescente ele está agora na Constituição do Estado de Alagoas, é obrigatório, ou seja, todos os governos vão ter que, toda vez que elaborar a peça orçamentária, desde o PPA até a LOA, né, que a gente passa pelo PPA, que tem vigência de 4 anos, a Lei de Diretriz Orçamentária e depois a Lei Orçamentária Anual. Ela tem que contemplar e tem que destacar dentro do orçamento todos os programas, projetos e ações destinados às crianças e aos adolescentes, né? Porque muitas vezes eles se perdem dentro do orçamento geral, né? E a Unicef criou uma sistemática que é chamada de orçamento da criança e do adolescente, que você, dentro do geral, você destaca aquilo que é
específico da criança e do adolescente para fazer um acompanhamento mais de perto, tanto pelas promotorias da infância e da adolescência, pelo sistema judiciário, pelo Ministério Público e pela Assembleia. Ele fica mais dinâmico e muito mais fácil de acompanhar e priorizar as ações das crianças, as ações voltadas a as ações e projetos voltados para as nossas crianças e adolescentes. Eu acho que investir na criança e no adolescente é investir no nosso futuro. Ou a gente investe neles agora, ou a gente sempre vai ficar lamentando, né? A gente sempre vai ficar lamentando. Então, Aí precisa lamenta e a dar gente sempre atenção. esperando que as próximas gerações resolvam. Como é que a próxima geração vai resolver alguma coisa se não tem investimento na educação e na saúde Tudo né, isso dessa Adriana, criança e desse adolescente? tudo isso é resolvido de jeito, porque não existe garantia de direito, não existe política pública se não tem financiamento. Se você não pensar no Uhum. financiamento da política pública, ela, infelizmente, a gente não consegue avançar, a gente não consegue implementar. Ela vai estar como direito, mas ela não tem condição, não tem o financiamento de implementação e de execução. Então, quando a gente vai falar sobre garantia de direitos, eu sempre costumo dizer que os discursos são muito utópicos, né? A gente pensa naquilo onde nós queremos chegar. Mas para a gente pensar onde nós queremos chegar, nós precisamos pensar em como nós vamos chegar, qual é o caminho que nós vamos trilhar, quais são os recursos que vão financiar essa utopia, né? Que não é o recurso de um ano, de um mês, de um ano. Não, ele tem que estar repartido nos orçamentos dos anos seguintes também. Tem que estar programado. É, e o próximo governo, ele tem que dar continuidade a uma coisa boa do atual governo, né? Porque no Brasil tem essa coisa isso deu certo, mas aí vão sempre associar com aquele partido. Não, não tem que pensar no partido, tem que pensar numa continuidade do governo, é o Estado, né? A Para a gente tem que população. Então, a gente tem que fortalecer o Estado, o poder público, né? Então, assim, a gente no Brasil, e principalmente nas últimas eleições, a gente viu muito presente a personificação da política. A gente vota e acredita na pessoa. Não, a gente tem que votar em projetos, né? Em projetos construídos de maneira equilibrada, em projetos que levem em consideração continuidade, que desenhe uma política pública de Estado contínua, consistente, avaliada, monitorada. É nesse projeto que a gente tem que analisar, e não na personificação de um herói que vai salvar todo mundo e dar oportunidade para todos. Isso não existe. Isso não existe. O que existe, e infelizmente nas últimas eleições, nós discutimos, poderia dizer, firulas, né? E não discutimos o projeto Brasil. projetos. Faltou Tanto discutir que assim, projeto de nação. não, tanto que assim, o projeto de governo do atual presidente era um projeto que eu olhei lá, um projeto que não tinha, não participou de debates, então as pessoas aí você falou, a personificação do herói que não existe. A gente tem que pensar sempre num Exato. projeto que vai ficar e o próximo vai continuar, para o Estado, pensando no Estado, né? Não na pessoa. A gente não quer, ninguém vai se manter no poder para sempre, as pessoas, né? Tem que ter essa rotatividade. Não vivemos em monarquia também, então, né? Ainda somos uma Isso faz democracia, parte da espero que democracia. continuemos sendo. Faz parte da democracia essa troca e manter o que ficou bom e programas que não deram certo, né, serem eliminados. Bom, a gente se estendeu um pouquinho, então tudo bem a gente continuar mais um pouquinho, porque era até as 8h30, mas teve duas interrupções, pode ser só mais um pouquinho? Não, Porque já está dando 8h30. Né, que eu claro, gostaria de claro que falar sim. Tá sobre, uma sobre conversa. Então, aí corta, mas aí volta e né, ficou uma coisa a blocos. Eu queria falar com você sobre essas eleições, né? Eleições super importantes, eleições municipais, e de uma forma muito diferente. Quem já está em pré-campanha já está tendo que se adaptar também, não vai ter essa coisa corpo a corpo, não vai poder ir na casa da pessoa, palanque. Como é que você está vendo a movimentação das eleições desse ano? Primeiro, eu estou vendo, Adriana, muita incerteza com relação ao calendário eleitoral. Ele está sendo cumprido,
mas assim, dentro do ambiente que eu transito, né, o ambiente político, existe muita incerteza se a eleição vai ou não vai acontecer em outubro, né? É Sim. importante que a eleição aconteça, é importante que o processo democrático exista, mas ele precisa existir dentro de um ambiente de segurança, né? Dentro de um ambiente seguro. Afinal de contas, a campanha, ela inclusive pode acontecer de maneira online? Pode, mas ela não. Como a educação não está alcançando todas as pessoas, ela também não vai alcançar. Né? E aí a gente tem que se perguntar: será que isso vai alcançar o objetivo de mobilizar todas as pessoas, né? Para que ela conheça todos os projetos que estão à disposição no pleito eleitoral? Então, assim, é uma eleição extremamente importante, que é a eleição Pois é, municipal. porque eu penso mais uma vez, a gente vê a importância da inclusão digital, porque eu penso nas cidades pequenas, nas áreas rurais, como essas pessoas vão ter acesso aos candidatos, como elas vão saber quem são os candidatos a vereadoras, candidatas, né? Eu acho que daqui até lá tem tempo dessa inclusão acontecer, né? Nós já estamos, mas ainda estamos em junho. A campanha mesmo começa em agosto. Eu acho que tem que ser pensado isso, inclusive para os pré-candidatos, né? Eles têm que pensar como eles vão chegar nesse público, né? Porque Exatamente. fica muito difícil nas É cidades pequenas e nas áreas rurais. muito difícil. E mais uma vez, assim, quem tem uma melhor condição de estruturar uma campanha online, de ter um aparato de campanha, vai ter vantagem no pleito, né? Você vai ter você vai, se você já tem um cadastro de pessoas, né, de mobilização, claro que você vai sair na frente, sem dúvida. Então, Uhum. assim, a gente tem que ter muito cuidado. Além disso, a dificuldade das pessoas no deslocamento até a sessão eleitoral para que ela possa votar, será que isso vai ser garantido com segurança? Porque a gente tem relato de locais de votação que causam aglomeração, né? Então, será que a gente vai conseguir evitar aglomeração? O transporte durante o Bacana, período um pouquinho. eleitoral nas pequenas cidades, né? Porque a gente fala assim, quando a gente fala em transporte, por exemplo, numa cidade, nas grandes cidades, você tem um sistema público de transporte servindo. Mas, por exemplo, nas pequenas cidades, você não tem. Então, como é que essas pessoas vão se deslocar? Como é que isso vai ser garantido? Né? Então, tudo isso tem que E ser o transporte pensado. também, né? E será quantas pessoas podem ser transportadas também? A gente não sabe como vai estar até lá, se já vai ter chegado no pico, se estará na segunda onda, está tudo muito incerto, né? Exata. Tá Essa tudo muito eleição, mas até como incerto. você falou, não sabemos nem a data, se vai ser cumprida mesmo, como é que pode ser, né? E Então, sobre assim, a. as pessoas Fala, continua, depois entra outra pergunta. As pessoas estão se organizando, mas elas estão se organizando diante de uma incerteza, né? Quando será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Né? Então, assim, essa incerteza, ela é muito prejudicial para quem está se preparando para ser candidato agora. É claro que tem que acontecer, tem, porque em política e na política, tudo tem que ter um time correto. Né? A pré-campanha ela tem que acontecer no time correto, a campanha também, porque senão não surte efeito, né? Senão você faz um trabalho de pré-campanha, se a eleição se distanciar muito, tudo aquilo foi em vão. E que trabalho de pré-campanha? Se você não está conseguindo vivenciar política, a política ainda é muito corpo a corpo. As pessoas querem conhecer, querem falar, né? As redes Querem sociais olhar nos querem olhos. olhar É nos olhos. uma coisa que eu já vi muito, ó, que foi muito bacana em campanhas que eu participei, é a coisa de ir na casa mesmo, principalmente nas cidades do interior, funciona muito. Você ir na casa de uma pessoa que já convida mais uns 10, 15 amigos, que ali já vai saber, até ouvir a opinião do que está precisando no bairro e tal, ouvir mesmo a população, e aí ter esse contato com o candidato. Isso não vai poder ter, porque 15, 20 pessoas, nós não sabemos se é considerado aglomeração, né? Agora, não sabemos como vai estar a partir de agosto, né? E aí uma coisa que eu queria perguntar para você é como você está vendo a movimentação feminina.
nas pré-candidaturas? Você tem acompanhado como é que estão as mulheres aí no seu estado, se elas estão querendo participar mais, executivamente falando, né? Porque a mulher participa de política o tempo inteiro, como a gente já sabe, até na escola, dos filhos, no preço dos alimentos, né? A mulher está sempre participando, mas ela não se vê muito nesse lugar, fazendo a política mesmo, né? Legislando, executando. Como é que você vê esse movimento aí em Alagoas para essa eleição especificamente? Bom, para a gente ver assim, que as mulheres elas precisam, têm resistência de ocupar esse espaço, sabe, Adriana? Ela tem resistência de. E não é só na política eleitoral, não é só na ocupação dos cargos, né? A gente sente também a resistência da mulher ocupar cargos de liderança dentro do próprio Poder Judiciário, do Ministério Público. Né? A gente vê diversas secretarias de governo, por exemplo, ocupadas por homens, mas que quem faz todo o trabalho pesado e todo o trabalho técnico é uma mulher. Né? Então, assim, tudo isso, existe uma resistência, sim, das mulheres ocuparem esses espaços. O que eu vejo ainda é muito pouca movimentação partidária para incentivar a participação da mulher na política, né? Então, assim, o que existe é muita incerteza, porque você não vai entrar num projeto político sem falar em financiamento desse projeto. É mais uma vez, nós vivemos num mundo dinheiro, no mundo capitalista, né? Sim, E a política, ela uma exige. campanha precisa. Exatamente. Então, não existe abertura dentro dos partidos para se dialogar sobre isso. Tá? Então, o que eu vejo é muito dentro, e isso eu não estou falando de um partido, isso eu estou falando de todos os partidos, né? Os partidos precisam ser mais abertos, eles precisam prestigiar mais a participação, não só da mulher, a participação principalmente das minorias, né? A participação da mulher, que é uma maioria, né? Nós não somos uma minoria, mas além da Nós somos a participação, maioria, nós somos a maioria, em números. e tem que prestigiar a participação também das minorias, do jovem. E a gente não vê do negro, né? Então, e a gente não vê Uhum, movimentação partidária nesse sentido. Os partidos como uhum. se perderam a sua militância, né? Perderam É, a sua. porque se você não se vê lá, eu conheço muitos jovens que são bem politizados, tá, mas eles sentem falta de ver jovens. Eles olham lá, eles têm a maioria de homens mais velhos, né? Que é muito bom também, pessoas mais experientes, eu acho que tem que ter essa diversidade. O Brasil é um país que está envelhecendo, né? A expectativa de vida está aumentando, então é muito importante. Eu acho importantíssimo ter uma Heloísa Erundina, né? Acho que a Erundina é uma figura, é uma mulher que tem há tanto tempo, e que bom que ela tem mais de 80 anos e ainda participa tanto, assim como é muito bom ver deputadas e vereadoras jovens, e meninos, garotos, meninos não, homens, né? Para ser um deputado, um vereador, mas jovens também, então eles olham lá, eles veem uns homens mais velhos, brancos, não é o Brasil é um país jovem, é um país de maioria negra, de maioria feminina, né? Somos 52% da população. Então a gente vê um monte de mulher na rua, de negros, de jovens, e não vê isso nos espaços, né? Nos espaços públicos, no parlamento, nas assembleias e nas câmaras. Acho que precisa muito isso. Precisa de uma educação Isso é política para essas pessoas, né? muito. E, assim, essa questão, a gente fala do financiamento das eleições, que é público, existe um fundo eleitoral para isso, e a expectativa é que isso proporcione a participação dessas pessoas no processo democrático. E isso vai fortalecer a nossa democracia. Mas não é o que acontece na prática. Né? Os partidos são extremamente fechados, extremamente fechados. E com relação a nós mulheres, o diálogo o preconceito é velado. Né? Infelizmente, para nós existe um espaço reservado. Né? É o Partido Mulher. Nós ocupamos esses espaços e não participamos das decisões mais importantes do partido, né? Nós somos, infelizmente, não participamos, como não participam os negros, como não participam os jovens, como não participam as minorias. Infelizmente, os partidos são formados por homens, homens brancos E e mais velhos. E eu, assim, eu já percebi também em vários partidos que tem alguns, né? É quase igual o número de homens e mulheres filiados. Em alguns tem até mais mulheres filiadas.
mas chega na hora de se candidatar, até para conseguir os 30%, né, que é uma reserva de cadeira, por lei, é difícil. Muito. A mulher está ali, É, ela é militante, ela vai, mas ai, será? Você, quando você decidiu ser candidata, que te impulsionou e qual você teve alguma barreira? Alguém tentou te desestimular? Porque eu sinto isso, que o homem, quando ele quer ser candidato, tem um estímulo. E a mulher, parece que as pessoas, ai, mas você vai se envolver com isso? Como é que foi para você, a sua experiência pessoal? Para mim, pessoalmente, eu tive dois momentos de entrar na política, né? Eu tive um chamamento do grupo político, certo? Que eu faço parte, que foi o primeiro chamamento, não foi pela causa da mulher, não foi pela causa da educação, não. Foi o grupo político que colocou a opção de ser candidata na eleição proporcional para o cargo de deputado. E eu aceitei o desafio. Aceitei o desafio porque me identifico muito com o parlamento. Sou advogada de formação, sou pós-graduada em direito tributário, então, assim, me identifico muito com o parlamento. Gosto muito do diálogo, das discussões construtivas, do diálogo propositivo, e esse foi o primeiro chamamento. Então, assim, e o interessante, Adriana, é que todas as conversas partidárias, todos os apoios partidários, e eu não passei por não ser incentivada a participar da política, isso eu não tive, mas não foi por força do fato de eu ser mulher, foi por força de eu participar de um grupo político. Então, em razão dessa participação de um grupo político, eu não sofri o bullying e o preconceito de ser desestimulada na minha trajetória, né? E o interessante é que o grupo político não me permite exercer enquanto mulher, porque o que a gente vê muito é que às vezes Voltou, oi, voltou. voltamos. Ai, oi. Então, assim, Voltou muito bem. resumindo, Vamos lá. me apoiar enquanto mulher era e foi politicamente correto, mas não foi o motivo de eu ter sido apoiada. Não foi o fato de ser mulher, foi o fato de fazer parte de um grupo político. E Uhum. aí, no momento da atuação política, a gente se coloca enquanto mulher, e isso é muito importante, né? Isso é importante que isso seja preservado, se colocar como mulher, ter a pauta como mulher, né? A pauta que você acredita, da maneira que nós mulheres buscamos. E é isso que a gente busca: equilíbrio, transformação. Eu acho que a participação, eu entendo que a maior inovação política que a gente pode ter é a participação da mulher na política. Essa é uma Eu das também. maiores inovações políticas. Sim, e a gente, assim, uma coisa que deu para perceber agora, com a pandemia, são poucas mulheres na liderança mundial. E coincidências terem justamente os países liderados por mulheres estarem sendo mais eficientes no combate, eu acho que não é coincidência, Não, eu acho que não é, não é. Porque, assim, são poucos, né? Os 7 países que estão se destacando mais são justamente os liderados por mulheres. Então, a mulher sabe cuidar mais, eu acho, né? Assim,
O mundo já foi liderado por homens aí há séculos, milênios, tantas guerras, e a mulher, acho que é da natureza da mulher mesmo, esse cuidado, né? A preocupação com o todo, com o ser, com o meio ambiente. Não, Adriana, não generalizando, claro que tem homens que se preocupam, mas, né? assim, e essas mulheres, quando elas assumem a sua condição, o espaço, ocupam esses espaços, a importância é que elas atuem como mulher, que elas façam Uhum. valer a sua força de mulher, o seu olhar feminino, porque é desse olhar que o mundo está precisando, é o equilíbrio do olhar masculino com o feminino, né? Então, é Claro. extremamente importante que a gente tenha isso em mente, que as mulheres que ocupem os cargos, que tenham condição de ocupar, que elas ocupem de alma feminina, né? Com a sua Uhum. visão, porque visão masculina a gente tem A gente tem, majoritariamente, né? né? A Tem gente já tem, majoritariamente, né? majoritariamente ela já existe. Então, assim, é, é, eu acho que a gente É, precisa ir lá e ocupar do nosso jeito, para equilibrar a sim, e nós, balança. exatamente, porque são muitos homens votando por pautas femininas, né? Isso. Que, não que eles não possam votar também, óbvio, mas assim, tem pauta que é totalmente feminina e que só tem homem votando. Já quando eu vi isso, que acho que é a PEC 181, que era para a criminalização do aborto, inclusive de fetos com má formação e onde a mãe corre risco, né? E eram 17 homens votando. Aí quando eu vi isso, eu falei, poxa, né? Pode, tudo bem ter um homem ou outro votando, mas a mulher que, né, tá ali e sabe o O que corpo é é essa nosso, dor. né? A gente que tem que opinar, quem passa por tudo É, somos eu lembro que nós. nessa votação, ali eu senti uma força me chamando, assim, não, a mulher, a gente tem que dar um jeito de colocar mais mulher na política, tem que ter mulher ali representando a gente, tem que ter mulher votando, né? E Mas acho que esse desejo, os desafios eu tô são vendo esse desejo de muitas mulheres, né? Os desafios são Percebendo isso. muitos, Adriana, para que as mulheres ainda ocupem esses espaços, né? Nós precisamos primeiro encorajá-las. Eu acho que um dos eventos mais importantes que eu assisti, que incentivam e que orientam mesmo as mulheres a participar da política, foi o proporcionado pelo Voto Nelas. Ah, obrigada. Vocês trilham e traçam o caminho e alertam a nós, mulheres, a necessidade de muitas vezes, a mulher é muito polida, tem muito tabu, tem muitos conceitos pré-concebidos, né? A formação histórica da mulher, né? É, é, trouxe para ela muitos padrões, né? Muitas regras para serem seguidas. E muitas vezes isso atrapalha o caminhar político. Isso atrapalha o caminhar do Sim, ocupar espaço. Então, assim, eu acho que é muito esclarecedor. O voto nelas precisa continuar estimulando a partir do conhecimento a participação das mulheres. Eu fui lá assistir o evento, encantada. Eu saí de lá assim. Eu assisti, inclusive, no anonimato, e saí encantada com o evento. Eu disse: eu tenho que levar para que as mulheres da minha terra ouçam e percebam que não é que a gente precisa trilhar o caminho da política, mas saber trilhar, conhecendo. E o que é mais importante é que o Vote Nelas coloca quais são os desafios e os obstáculos que as mulheres irão encontrar no caminho. Porque nós mulheres nos frustramos com muito pouco. Às vezes nós nos frustramos muito mais que os homens, porque machuca muito a gente. Então a gente acaba que põe aquilo como barreira e não anda, não caminha, porque travou. E aí o voto é um nela já desafio. coloca, ó, aqui você vai encontrar isso, aqui você vai encontrar isso, aqui você tem que fazer assim. Perfeito. Ah, obrigada. E o evento que você chamou, né, que eu fui com a Amanda, nós comentamos muito no grupo, assim, a gente voltou maravilhada com a força da mulher nordestina na política, assim, o que vocês enfrentam, e foi um evento tão bonito também, suprapartidário, que é o que a gente acredita, né? Essa é a verdadeira democracia, mulheres de todos os partidos até para conversar, porque o Brasil é tão grande e tem algumas mais conservadoras, outras mais liberais, e conservadora nos costumes, liberais na economia, e tem que ter mulher representando todo tipo de mulher no Brasil, né? Uma mulher mais jovem, mais velha, negra, indígena, é nisso que a gente acredita.
né? Que o Brasil é muito grande e muito diverso, e a gente precisa ter essa diversidade, né? É isso aí. A gente precisa de isso, a nossa diversidade precisa estar representada na política. Sim. Ela Ó, precisa estar. Jó, deixa eu ver aqui. Já são 10 para as 9, né? Nós tivemos algumas interrupções. Queria te agradecer muito por essa paciência de esperar, porque a gente tem que se adaptar, e nem sempre a internet está boa, cai, né? Conexão. Muita gente esse horário também, todo mundo usando. Então, obrigada por ter se estendido. Queria te agradecer muito. E assim que essa pandemia passar, eu quero fazer muito mais eventos aí pelo Nordeste, na sua região, que eu gostei demais. Inclusive, Tem alguma tem a coisa que ideia, você... a gente tem a ideia de fazer outros eventos de mulheres que transformam, né? Então, assim, eu acho que deixa passar essa pandemia, que a gente vai sim organizar uma turnê aí pelo Nordeste. Faço questão de fazer uma agenda. acompanhá-las, faço questão de acompanhá-las. Eu acho que é importante isso. O que eu puder fazer para acompanhar, para incentivar mais mulheres, e a gente abrir os olhos desses partidos que precisam nos apoiar. Eu acho que esse é um dos meus maiores sonhos na política, né? Que a gente tenha partidos que incentivem a cidadania, que estimule, mas estimule de verdade a participação dos indivíduos na política. E, ao mesmo tempo, porque até a questão de projetos, Adriana, ela nasce do partido, né? É o Sim, né? partido que traz o projeto do país, é o partido que traz o projeto de um Estado, Sim. né? Não, e mostrar que a política é uma coisa boa, porque tem gente que fala, ai, não me meto com política, política é uma coisa suja. Não, não é. Política é o dia inteiro, tudo é política, né? A gente faz política, o homem é um ser político, né? Nós somos políticos. Então tem que desmistificar também isso da política, que é complicado, não é? Aquilo que a gente falou há pouco tempo atrás, né? Agora, sobre educação política, porque muitas pessoas não sabem nem a diferença do legislativo e do executivo. Acha que o presidente ou o governador pode tudo. Não, por isso que existem deputados, senadores, né, vereadores. Isso, Então, precisa, precisa simplificar mesmo, né, para os jovens e para mulheres que acham que, sou dona de casa, não entendo de política. Não, você entende, você faz política o tempo inteiro, você participa, né, na exata. escola, procurando vaga na creche para filho. É isso que eu sempre falo, quando alguém fala, ai, não me envolvo em política. Se envolve, olha só o que você faz. Você vai ver onde tem um preço mais barato da carne, isso já é política Isso também. aí. O preço dos alimentos é político, né? Isso aí. É isso aí. Dias melhores para os nossos filhos, né? Cuidado dos idosos. Tudo isso é política. Tudo isso é política. Tudo E isso, o tempo inteiro. já que a gente está encerrando, eu não queria deixar de encerrar sem comentar. Você falando da, dos países que estão passando por essa pandemia, né, administrados por mulheres. Recentemente, a Folha de São Paulo publicou um artigo de uma alagoana, a doutora Débora Diniz, do Instituto. Sim. Ela é alagoana aqui da Barra de Santo Antônio, e ela dizendo que depois dessa pandemia, o mundo vai pedir a liderança de mulheres. Porque Eu li, é maravilhoso. Eu maravilhoso o li. artigo dela, maravilhoso, né? Então ela diz assim, se eu posso me aventurar e se eu posso me aventurar, dar um palpite político, é justamente esse, que o mundo vai pedir a liderança de mulheres, porque as pessoas começaram a sentir que elas precisam ser cuidadas, e o poder público tem essa. Porque, veja só, Adriana, as políticas mais importantes são as políticas de saúde, educação, assistência, desenvolvimento social e segurança pública, né? E essas políticas, elas precisam aprender a cuidar, né? A cuidar, não é só construir o hospital, não, o hospital tem que construir, tem que ser construído, tem que cuidar das pessoas, né? Mas Então, tem pessoas, tem a construção, mas quem trabalha no hospital são as pessoas. é a Olha os alma, funcionários da saúde, né? é a Olha o que está alma. acontecendo com os profissionais da saúde também. Nós falamos dos educadores, olha os profissionais da saúde que eles estão passando e como eles estão se dedicando. E quando eu digo os profissionais, são os médicos, os enfermeiros, o atendente, quem está lá são seres humanos que estão tratando com pessoas. Então, o cuidado é isso. Tem a parte tecnológica, técnica, mas se não tiver o humano ali, e esse cuidado, esse olhar, né? Não Não, funciona, não vai não para frente. funciona. É isso aí.
Muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço demais. Obrigada pela paciência e por se estender tanto. Foi uma delícia. E assim que puder, a gente volta aí, tá bom, Jó? Com Um certeza. beijo. Um beijo para todos que Tchau, nos assistiram tchau. também. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada, gente. Foi um prazer. Tchau. Tchau. Uhum.